Segunda de Reis 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mau aos olhos do Senhor, porque não era como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar Israel, e não se afastou deles. Versículo número 6 diz assim: Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: O rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: Subirei, e eu serei como tu, o meu povo com o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. E ele disse: Por que caminho subiremos? Então disse ele: Pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que o seguiam não tinham água. Diga-te comigo: não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Josafá: Não há aqui nenhum profeta do Senhor, para que consultemos ao Senhor por ele. Então respondeu um dos servos dos reis de Israel e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos Moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora pois, trazei-me um tangedor. O que é que diz essa tradução aí na tela? Arpista. É uma palavra também que está de acordo. O tangedor era um homem que tocava harpa. Quantos dizem amém? Ora pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele, sobre Eliseu, a mão do Senhor. E disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós, o vosso gado e vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, que também ele entregará os Moabitas nas vossas mãos. Quantos dizem amém? Eu vou começar por partes. Eu vou começar pela parte histórica. Vou começar a falar um pouquinho da história desta passagem. Diz a Bíblia, preste-me atenção. Diz a Bíblia que havia um rei em Israel que não temia ao Senhor. Para que você entenda bem, Israel eram 12 tribos. Diga todos comigo, 12 tribos. Mas diz a palavra que houve um tempo que Israel ficou dividido. Diz a palavra que eles eram 12 tribos, mas houve um tempo que Deus dividiu e Israel ficou separado. Deus tirou, no meio de Israel, Deus tirou uma tribo chamada Judá. Quantos dizem amém? Digam todos comigo, Judá. Judá era como se fosse nos dias de hoje, por exemplo, era como se fosse a Catalunha em Espanha, uma parte independente. Claro que a Catalunha faz parte de Espanha. Quando digo Catalunha, Barcelona, por exemplo, quer a independência, não é? Barcelona quer ser uma cidade independente, quer ser um país, mas ainda não tiveram a aprovação. Mas diz a palavra que neste caso Judá foi retirado dentro de Israel e se tornou um país. Israel tinha um rei e Judá tinha outro rei. Israel tinha leis, mas Judá tinha outras leis. Judá era um país, mas que foi tirado dentro de Israel. Quem me está a entender, diga amém. Então diz a palavra que havia nesta época, nesta altura, havia 2 reis. Havia o rei de Judá, o rei de Israel. O rei de Judá era um homem chamado Josafá, que temia o Senhor.
obedecia à palavra, obedecia aos mandamentos de Deus, cumpria com a palavra, cumpria com os mandamentos do Senhor, e Deus o abençoava. Ainda que Judá fosse mais pequeno que Israel, porque Judá era apenas uma tribo, Deus abençoava mais Judá do que abençoava Israel, porque Judá andava nos caminhos e nos preceitos do Senhor. Quem me está a entender, diga amém. Não diz a palavra que um dia este homem chamado Jorão, que era rei de Israel, andava em desobediência a Deus, pecava, falhava, errava, levantava idolatria em Israel, adorava a deuses que não eram deuses, clamava a imagens, as estátuas de madeira, as estátuas de cera, isto é, fazia uma idolatria, não servia ao Senhor de todo o coração. Diz para o teu irmão, não servia ao Senhor de todo o coração. Quem me está a entender, diga amém. Então diz a palavra do Senhor que um dia se levantou guerra. Diz o Espírito, se levantou guerra. Sabe que a guerra, entenda bem, a guerra se levanta para o crente e para o não crente, para aquele que serve a Deus e para aquele que não serve. Diz para o teu irmão, se serves a Deus, tens guerra. Se não serves a Deus, tens guerra. Então qual é a diferença, apóstolo? Vou explicar. Quando você não serve a Deus, você tem guerras e não ganha, vocês perdem. Mas quando você tem Deus, você tem guerras, mas o Senhor sempre batalha por si. E quando Deus batalha por si, o Senhor nunca perde uma batalha. Ele sempre ganha. Ele sempre ganha. Quem sabe que o Senhor é mais do que vencedor? Dê um aplauso de glória para Ele. Não, dê um aplauso para abrir os céus, igreja. Dê esse aplauso para abrir os céus. Vamos subir essa aplauso. Se levanta então uma guerra contra este homem chamado Jorão. Chorão. Não, chamava-se só Jorão. O Chorão fui eu que acrescentei. Então o Chorão teve uma guerra. E diz a palavra que a guerra se levantou contra ele. Então diz a palavra que ele procurou um aliado. E como ele não era burro, procurou um aliado que tivesse Deus. Ele não foi procurar um rei poderoso. Ele foi procurar alguém que ele sabia que as coisas lhe estavam a correr bem porque tinham Deus. Então o que é que ele foi procurar? Foi procurar o rei Josafá. Onde é que está? Coloca-me o versículo que ele estava falando com Josafá. Versículo número 7. Diz assim: isso. E pondo-se em marcha, mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei dos Moabitas se levantou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E respondeu ele, isto é, respondeu Josafá: irei, como tu és, sou eu, o meu povo com o teu povo, os meus cavalos com os teus cavalos. Daqui. Diz a palavra então que levanta-se então Jorão com uma guerra, com uma batalha, e foi procurar um aliado. E quem é que ele procura? Quem é que ele vai à procura? Foi procurar o rei de Judá, Josafá, que temia a Deus, que servia a Deus. E diz a palavra que a guerra que se levantou contra Israel, não se levantou contra Judá. Quem me está a entender, diga amém. E sabe o que é que diz a palavra? Que Jorão perguntou a Josafá: irás tu comigo à batalha? E Josafá deu uma resposta assim daquelas. Diz para o teu irmão: nós que servimos a Deus, antes de darmos uma resposta para alguém, temos que primeiro consultar ao Senhor. Porque às vezes nós damos respostas muito rápidas que depois podemos nos vir a arrepender pela rapidez com que nós respondemos, porque não respondemos sempre da forma correta. Quem me está a entender, diga amém. Então diz a palavra: eu não sei o que é que tinha Jorão. Sabe que uma das coisas que tem os ímpios é um poder de sedução nas palavras. É um poder de nos dar a manobra. Quem me está a entender, diga amém. Eu creio que Jorão devia ser mesmo chorão. Chegou à beira dele e disse assim: olha Josafá, já vistes, eu sou um bom homem. Ainda há pouco tempo eu fiz coisas boas por Israel, agora levantaram-se contra mim. Não fiz mal a ninguém, estou sozinho, levantaram-se contra mim. Alguma coisa Jorão deve ter falado
que impactou Josafá, e Josafá disse assim: eu vou contigo, o teu exército com o meu exército, os meus cavalos com os teus cavalos, e vamos derrotar esses reis que se levantaram contra ti. Quem me está a entender, diga amém. Diz para o teu irmão: regra número 1. Ouça, nunca faça aliança com pessoas que não têm aliança com Deus. Quem me está a entender, diga amém. Isto é, estas palavras que estava dizendo o Josafá, dizendo assim: ora bem, imagina que tu és o Jurão Chorão, dá-me a tua mão, e eu sou Josafá. Eu vou-te dizer assim: irei, como tu és, sou eu, o meu povo com o teu povo. Agora imagina 3 cavalos, não é? Eu também. Os meus cavalos com os teus cavalos, os meus póneis com os teus póneis. Estou brincando. E foi assim que falaram. Fizeram um pacto. E todos comigo: estas palavras, nada mais, nada menos que é: nós vamos ser um só. Perguntem todos comigo: apóstolo, o que é uma aliança? Uma aliança é quando alguém, 2 pessoas, se fundem numa só, se tornam numa só pessoa. Quando nós dizemos assim, ouça, isto é importante, que as pessoas não sabem o significado disto: eu tenho uma aliança com Deus, sabe o que significa? Eu e Deus somos um só. Não, ninguém entendeu isso. Eu vou repetir, porque os irmãos estão com cera nos ouvidos. Vou repetir. Quando nós dizemos assim, eu tenho uma aliança com Deus, quer dizer que eu e Deus e eu somos uma só pessoa. Está melhorzinho. Diz para o teu irmão: não te esqueças de ajudar o apóstolo a pregar. Onde é que está o seu entusiasmo, irmão? Quem está a entender a palavra, levante só uma, diga amém. E todos comigo: quando eu tenho aliança com Deus, significa que eu e Deus somos uma só pessoa. Tudo o que é de Deus é meu, e tudo aquilo que é meu é de Deus. Isso é uma verdadeira aliança. Dê um aplauso da glória para Ele. Não deixe um aplauso com força, igreja. Ele fez aliança, diga todos comigo. Josafá se tornou fez aliança com alguém que não tinha aliança com Deus. Quem me está a entender, diga amém. Eu vou lhe dizer o que é os prós e os contras de uma aliança. Quem quer ouvir, diga amém. Os prós e os contras de uma aliança. Isto é, quando eu faço aliança com alguém, tudo aquilo que está em mim, seja bom ou seja mau, passa para a pessoa. E tudo aquilo que a pessoa tem, seja bom ou seja mau, passa para mim. Quem me está a entender, diga amém. Quem me está a entender, diga amém. Quando nós fazemos uma aliança, tudo aquilo que eu tenho, seja bom ou seja mau, passa para ti. E tudo aquilo que tens de bom e de mau, passa para mim. É um intercâmbio. Diga todos comigo: quando há uma aliança, há um intercâmbio. Quem me está a entender, diga amém. O bom da nossa aliança com Deus é que nós damos a Deus os nossos fardos, o nosso cansaço, o nosso peso, os nossos pecados. Em contrapartida, Deus nos dá a sua presença, nos dá a sua paz, nos dá a sua alegria, nos dá saúde. E isso é o bom de termos um intercâmbio com Deus. Levanta só a mão e diga: eu quero ter um intercâmbio com Deus. Aliança, intercâmbio com Deus. Levanta só a mão e diga: eu quero ter uma aliança com Deus. Quando Josafá disse estas palavras, estava dizendo para o rei de Israel: eu a partir de agora vou ser um só contigo. Só que ele se esqueceu de uma coisa: Jurão estava fora da vontade de Deus e estava debaixo de maldição. Diz para o teu irmão: quem não está em aliança com Deus está debaixo de maldição. E o que é que acontece? Ele faz uma aliança precipitadamente, de uma forma precipitada, rápida, mas fez uma aliança. O que é que aconteceu? No versículo seguinte, olha o que é que diz a palavra: e perguntou: por que caminho subiremos? Veja bem, Josafá foi tão nécio
que diz a palavra que Josafá perguntou a Jorão: por que caminho iremos? Diz para o teu irmão: quem não tem aliança não tem direção. O que é que fazemos? O que é que faz o homem com aliança com Deus atrás de alguém que não tem aliança, que não tem pacto, que está debaixo de maldição e que não tem rumo para a sua vida? Está tudo. Amém, amém. Isso, irmão Pedro, ajuda-me. Diz para o teu irmão: amém, irmão. Glória a Deus. Para onde iremos? E respondeu-lhe Jorão. Diz para o teu irmão: o que é que Jorão tem para te dar? Posso dizer de outra forma? Posso dizer sim ou não, igreja? Posso dizer sim ou não? O que é que alguém que não tem pacto tem para nos dar? O que é que alguém que não tem aliança tem para nos dizer? Diz para o teu irmão: nada. Pelo contrário, nós é que temos para dizer para eles. Nós é que temos que dar para eles. Eu não sei o que é que aconteceu com Josafá, mas se submeteu a uma aliança, a uma pessoa que não deveria se ter submetido. Diz para o teu irmão: cuida as tuas alianças. Diz para o teu irmão: cuida as tuas alianças. Olha o que é que diz a palavra. Olha o que é que Jorão disse assim: para onde é que iremos? Olha a resposta de Jorão: pelo caminho do... Olhe para mim, por favor, irmão. Não se preocupe, você está bonito. Para de olhar para si, olha para mim agora. Ouça uma coisa: quando você se une a pessoas que não têm aliança, essas pessoas vão levar você para um só caminho. Sabe qual é esse caminho? Leia lá. Leia lá. Leia lá. Deserto. Diz para o teu irmão: quando caminhas com Jorão, o teu fim vai ser o deserto. O deserto não há água, não há comida, não há provisão, não há sustento, não há alegria, muito calor, muito frio, extremos. Quem me está a entender, diga amém. Diz para o teu irmão: quando caminhas com Jorão, quando tens aliança com Jorão, vais parar ao deserto. E eu sou uma coisa, versículo número 9, olha o que é que acontece aqui. Diz a palavra que partiram, pois, o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram. O que é que andaram? O que é que andaram? O que é que andaram? Quando você se envolve com pessoas que não têm impacto, você vai parar ao deserto. E a sua vida, nada mais, nada menos, é dar voltas. Não está ouvindo nada. Sabe o que significa dar voltas? É, diga comigo, dar voltas, andar em círculos. Ninguém vai dizer que eu não estou a andar. Estou a andar ou não estou? Estou a andar ou não estou? Sim. Estou a andar, mas sem um propósito. Não estou a alcançar nada, não estou a receber nada, não estou a ir para lado nenhum. Estou a caminhar em círculos. Quem me está a entender, diga amém. Diz para o teu irmão: andar rodeando, andar em círculos, significa esforço inútil, desperdício de forças, andar sem propósito, caminhar sem chegar a lugar algum. É isso que nos acontece quando caminhamos, quando temos aliança com pessoas sem aliança. Diz para o teu irmão: quando caminhas com Jorão, quando caminhamos com os Jorões da vida, o nosso fim vai ser, diz comigo, deserto, dar voltas, sem chegarmos a lugar nenhum. Quem me está a entender, diga amém. E olha o que é que aconteceu aqui. Andaram rodeando durante 7 dias. Olha o que é que aconteceu aqui. Não havia o quê? Não havia o quê? Para o exército, nem para o gado que os seguia. Ouça, será que o Senhor está falando consigo hoje? Apóstolo, a minha vida está dando... Dou voltas e não saio do mesmo lugar. Estou no deserto.
não tem provisão. Posso lhe fazer uma pergunta? Com que jurão você tem caminhado? Quem é o jurão que tem estado perto de si? Diz para o teu irmão, quem é esse jurão chorão? Quantos dizem amém? Apóstolo, não posso dizer, está aqui ao meu lado. Estou brincando. Continuando. Versículo seguinte, é o Kennedy. Não é. Olha o que é que disse aqui. Disse então o rei de Israel: o Senhor chamou estes 3 reis para entregá-los na mão dos moabitas. Sabe o que isto é impressionante? É que quem não tem aliança até fala bonito, até fala religioso. Deus não se lembra de nós, Deus não quer saber de nós. Diz para o teu irmão, Deus não tem aliança com quem não tem aliança com Ele. Então este homem não queria saber de Deus para nada, não se lembrava de Deus, não fazia o que Deus lhe mandava, mas na batalha queria que Deus intervisse em favor dele. Conhece pessoas assim? Não querem saber de Deus, não querem saber da igreja, não querem saber da palavra, não querem saber de obedecer a palavra de Deus, mas no momento da aflição esperam que Deus intervenha em favor deles. Porquê é que Deus deveria intervir com alguém que não tem pacto nem aliança com Ele? Quem me está a entender, diga amém. Posso dizer uma coisa que eu aprendi já há muito tempo? Diz para o teu irmão, Deus é um Deus de aliança. Aperte o cinto aí, aquilo que eu vou dizer agora. Aperte o cinto ao seu irmão. Alguns irmãos não podem apertar mais o cinto, estão a arrebentar, não é? Não, ainda tenho mais uns furos para apertar. Vou lhe dizer mais. Olha o que eu vou lhe dizer. Deus é um Deus de aliança, mas não é a Santa Casa de Misericórdia. Muitas pessoas pensam que Deus é o bombeiro. Vem Deus assim, com uma mangueira na mão, com um capacete. Quando quiseres, meu filho, estou pronto para apagar o fogo. Está bem, Deus, eu não preciso de ti agora. Quando houver fogo, pode estar certo, eu vou te chamar. E quando tem um problema na vida, fogo, há um fogo, Senhor, ajuda-me. Já vou, meu filho. Senhor, apagaste o meu fogo. Estás satisfeito, filho? Estou. Senhor, agora vou para os copos. Volta para o quartel. Quando eu precisar de ti, eu volto a chamar. E Deus vai para o quartel à espera que haja um novo fogo para ele vir apagar. Podes dizer amém? Diz para o teu irmão, Deus não é bombeiro. Podes dizer amém? Deus é um ser que dá amor, mas que também quer receber amor. Que dá carinho, mas que também quer receber carinho. Que dá proteção, dá pacto, mas também quer obediência da nossa parte. Isto é, Deus é um Deus de aliança. Deus não é um bombeiro, amados. Quantos dizem amém? E diz a palavra que este homem queria que Deus intervisse na vida dele, sem ter feito nada para isso. Volto a repetir, a vida com Deus se constrói. Diz para o teu irmão, a vida com Deus se constrói. Passo a passo, degrau por degrau, nós vamos construindo a nossa vida com Deus. Por isso é que a Bíblia diz que edificar. Quantas vezes a palavra, a Bíblia fala a frase edificar? Edificar a vossa fé, edificar a vossa vida. Sabe o que quer dizer a palavra edificar no grego? Colocar tijolo sobre tijolo. Diga todos comigo, tijolo sobre tijolo. Construir, edificar, levantar a nossa vida com Deus. Se você não colocar tijolo sobre tijolo na sua vida com Deus, você não pode ter pacto com Ele. Glória a Deus. Versículo seguinte. Perguntou, porém, Josafá. Quem é que perguntou?
Josafá, porque rei de Israel, nada. Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor por quem consultemos ao Senhor? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava águas sobre as mãos de Elias. Que coisa tremenda aqui. Quando falaram de Eliseu, não disseram Eliseu, o homem que já abriu os rios, porque Eliseu já tinha aberto rios, tinha a dupla unção de Elias na vida dele. Mas quando foram caracterizar Eliseu, caracterizaram desta forma: aquele que lavava as mãos a Elias. Para Eliseu não foi algo de uma forma desprezível, não. Para Eliseu foi um elogio. Sabe porquê? Porque o serviço, diz para o teu irmão, o serviço mostra o nosso caráter. Quem me está a entender, diga amém. Quando você diz assim: aquele irmão prega bem, canta bem, ministra bem, não sei, dança bem, faz qualquer coisa bem, você está a falar do dom da pessoa, não está a falar do seu caráter. Agora, quando se fala aquele que deitava água sobre as mãos de Elias, está a falar do seu caráter em serviço, caráter para servir. A maior característica de um servo e de uma serva de Deus não é o tamanho do seu talento, não é o tamanho do seu dom, mas sim o tamanho da sua humildade. Sim, servir a Deus, servir às pessoas e servir a sua igreja. Quem crê nisso diz amém. Dê um aplauso de glória quem crê nisso. Versículo 12. Vou-lhe dizer mais. Eliseu foi procurado não pelo seu dom, mas foi procurado pelo seu reconhecimento em servir a um homem de Deus. Diz para o teu irmão: quando tu serves, as pessoas te irão procurar pelo teu coração em servir e não pelo tamanho do teu dom. Quem me está a entender, diga amém. Então diz a palavra o seguinte: e disse Josafá: a palavra do Senhor está com ele. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ter com ele. Versículo número 13. Versículo 13. O que é que diz a palavra? Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai ter com quem? Olha aqui que Eliseu aqui não foi bonzinho, não. Eliseu não foi aquela coisa: rei de Israel, vieste até aqui enfim. Não. Vai ter com quem? Com os profetas de teu pai e com os profetas da tua mãe. E o rei de Israel respondeu-lhe, disse: não, o Senhor é que nos chamou estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. A lata que tinha este homem não tinha aliança e mesmo assim culpava a Deus. Diz para o teu irmão: não falta pessoas com lata. Quem me está a entender, diga amém. Sabe o que é uma pessoa com lata? É que o óbvio é que o rei de Israel havia entrado mansinho. Era ou não era? Eu fiz mal, estou em desobediência a Deus, vou falar com um profeta porque estou em aperto, vou entrar assim. É verdade ou não é? Mas ele entrou assim. Sabe porquê? Sabe porquê? Porque sabia que estava mal. Por isso entrou a atacar. Quem me está a entender, diga amém. O que é que diz a palavra? Versículo 14. Respondeu Eliseu: viva o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te contemplaria, nem te veria. Isto aqui é um homem, amados. Diz para o teu irmão: homem de Deus e mulher de Deus tem que ter caráter, amados. Não, eu sou servo de Deus, eu tenho que me humilhar às pessoas todas. Se me porem um pé na cabeça, eu tenho que me humilhar. Eliseu disse assim: se não fosse olhar à cara do rei de Israel, nem para a tua cara eu ia olhar. Ouviste? Ser palhaço. Estou brincando. Se fosse eu, acrescentava a parte do palhaço. Ser palhaço. Assim estás sem água que te lixas. Que nem bem que tomastes. Cheiras a cabras. Dê-lhe uma lição ali, Eliseu. Quem me está a entender, diga amém. O
facto de nós sermos homens, ou pessoas de Deus, ou mulheres de Deus, não significa que temos que ser totós, amados. As pessoas pensam que servir a Deus é ser assim. Não, amados. Servir a Deus significa que temos que ter caráter. Diz para o teu irmão: caráter, dignidade, mansidão, humildade. E eu sou uma coisa: autoridade no momento certo. Quem me está a entender, diga amém. Eliseu só deu palavra. Eu imagino que Eliseu falava assim: se não fosse olhar a cara deste, nem para ti olhava, nem para ti iria falar. Desprezo. Continuando, versículo 15. Agora, contudo, isto é, não vamos falar disso agora. Trazei-me aqui um arpista. E sucedeu que enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. É isto que eu quero chegar. Aquilo que eu dei apenas a introdução, mas é aqui que eu quero falar. Toda a mudança, diga todos comigo, toda a mudança que Deus quer fazer na minha vida, seja um milagre, uma cura, uma transformação, uma bênção, primeiro Deus tem que começar por mudar o nosso ambiente. Quando, imagina uma coisa, vêm os 3 homens falar com ele, né? 3 homens venham falar aqui com eles. Não te preocupes, se não vai parecer a Júlia hoje. Tu estavas a olhar para trás a ver se ela vinha. Estás feito ao bife. Ela não te larga agora. Continuando. A noiva em fuga. Continuando aqui. 3 homens chegam aqui. Estamos sem água, Eliseu. Estamos num deserto. Digam, estamos num deserto. Mas, é isso. Tu fazes bem. Diz aquela. Hã? Cheiram mal. Dá para sentir. Continuando. Agora tens de ser assim: foi Deus que nos fez isto. Deus está-nos a amaldiçoar. Isso. Isso. Estás a fazer bem. E os outros estavam calados. E todos comigo: clima de tensão. Não toques. Desliga isso também. Isso. Comecem a brigar. É isto. Fala que continuo falando. Vai água. Mais. Olha, eu vou dizer uma coisa: se não fosse olhar à cara de Josafá, nem para ti a falar. Ouviste? Só tens de ter trazido mal a Israel. Desprezo. Tem todos comigo: clima de tensão. Como é que Deus vai fazer um milagre num clima de tensão? Queixa. Tem todos comigo: Deus nos amaldiçoou. Deus não está com nós. Isso. Fala alto. Deus é este, meu Deus, que é isto? Tem todos comigo. Não calar, que é melhor. Tem todos comigo: clima de tensão. O culpado és tu e os deuses do teu pai. Teu irmão Nésio. Tem todos comigo: clima de tensão. Como é que Deus vai fazer um milagre num clima de tensão? Mas Eliseu disse assim: tenho uma ideia. Trazei-me o Zen. Ouça. E começa. Traga um arpista. Feche os olhos. Os reis, ouçam uma coisa: os reis fecharam os olhos. Toda a congregação fechou os olhos e levantaram as mãos.
diga amém. Vê como mudou o clima? E diz a palavra que quando tocava o arpista, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. E Eliseu começou a profetizar. Pode dizer amém. Damos um aplauso a Jesus para levantar para o Senhor. Agostinho Zen. Continuando, o que eu quero dizer aos amados é o seguinte: digam todos comigo. Toda a mudança, todo o milagre que Deus queira fazer na minha vida, primeiro Ele tem que mudar o meu ambiente. Pergunto uma coisa a você, irmão: como é que está o seu ambiente em casa? Apóstolo, a minha casa está um clima terrível. Acordamos a brigar uns com os outros, acordamos a discutir, acordamos com falta de fé. Assim, olha, hoje é que acabou tudo. Hoje vai tudo para água abaixo. Olha, hoje não dá para nada. Hoje vamos passar por baixo da mesa. Hoje vão desligar tudo. A mel, é tudo. Hoje, acabou. A partir de X horas vamos cortar tem que renovar a mensalidade do telefone ou ficar sem Facebook. Hoje é hoje. Tem todos um clima de tensão, falta de fé, medo. Como é que Deus pode agir? Eliseu tinha uma estratégia. Eliseu sabia que qualquer milagre que Deus tivesse que fazer, primeiro tinha que mudar o ambiente. E eu sou uma coisa, amados: Eliseu não mudou o ambiente em 2 horas, porque eu creio que aqueles reis estavam tão impacientes, amados. Ele dissesse assim: vou pôr aqui um arpista a tocar 1h30. Passado 1h30 Deus vai falar comigo. Não, eu creio que foi no momento que o arpista começou a tocar que a mão do Senhor veio sobre ele. O que eu lhe quero dizer, amados, é que o ambiente de uma igreja, de uma casa, de uma família, da nossa vida pessoal se pode mudar em minutos. Não havia igreja. O nosso ambiente, levanta a mão e diga comigo: o meu ambiente se pode transformar em minutos. O que é que fez Eliseu? Trouxe. Como é que ele chamou a presença de Deus? Chamou a presença de Deus através da música. E todos comigo: a adoração, o louvor a Deus traz mudança de ambiente. Quem me está a entender, diga amém. E todos comigo: aquilo que eu ouço vai mudar ou não o meu ambiente. Quando você começa a colocar louvor e adoração, você começa a mudar o seu. Vou lhe dizer uma coisa: quando Eva pecou e se escondeu depois que pecaram, ela e Adão se esconderam, sabe o que é que Deus lhe perguntou? Deste o quê? Ouvidos a... Diz para o teu irmão: aquilo que tu ouves influencia o teu ambiente. Quem me está a entender, diga amém. Ouça, há certas pessoas que você fala com elas que depois de falar você fica irritado. É verdade, não é? Fica um cão raivoso. Porque aquilo que você ouve, diga comigo, aquilo que eu ouço influencia o meu ambiente. Quem me está a entender, diga amém. Pare de ouvir pessoas erradas. Pare de ouvir crítica. Pare de ouvir, como se diz em espanhol, chisme. Pare de ouvir murmuração. Quando você murmura e critica, você fica igual àqueles que criticam e murmuram. Quem me está a entender, diga amém. Para de ouvir coisas negativas e comece a ouvir algo novo. Comece a colocar adoração na sua casa, no seu carro, onde você estiver. Comece a criar um ambiente para aquilo que você ouve. Diga todos comigo: o meu ambiente é mudado de acordo com aquilo que eu vou escutar. Quem me está a entender, diga amém. Diga todos comigo: eu quero mudar o meu ambiente, vou mudar aquilo que eu escuto. E quando eles trouxeram o arpista e começaram a tocar e colocar louvor e adoração a Deus, começaram-se a levantar as mãos. Eu imagino que começaram a adorar a Deus. Eu imagino que começaram, em lugar de criticar, começaram a agradecer. Em lugar de se queixar, começaram a exaltar a Deus. E começaram a mudar o ambiente, a atmosfera. Quem me está a entender, diga amém. Ouça uma coisa. Posso lhe explicar algo? E todos comigo: o mundo espiritual
é influenciado por ambientes. Digam todos comigo, atmosferas. Como é que se cria uma atmosfera espiritual? Digam todos comigo, duas coisas: por aquilo que ouvimos e por aquilo que... Digam todos comigo, por aquilo que eu ouço e por aquilo que eu falo, eu posso criar uma atmosfera. Quem me está a entender, diga amém. Olhe para mim, por favor. O que é que acontece quando se frita peixe numa casa? Fica-se a cheirar o quê? A Chanel? Não. A peixe. Quando se diz amém. E você não se dá conta que cheira a peixe até que chega à beira de alguém que é educado, que não lhe diz que você cheira a peixe. Mas você cheira. Esse é o problema de quem cheira mal. Só se dão conta aos outros. Foi uma piada. E o que é que aconteceu? Aquilo que você criou ali gerou uma atmosfera. E às vezes você nem sabe que naquela casa estão a fritar peixe. Você vê que a sua roupinha lavada, cheiroso, entrou. Só fiquei lá 5 minutos. Mas quando você sai o quê? Com a mesma que estava naquela. O ambiente espiritual é igual à igreja. Eu estou cheiroso, isto é, eu estou purificado do sangue de Jesus. Eu estou revestido do Espírito Santo. Mas se você entrar numa casa onde há más atmosferas, crítica, murmuração, maldição, o cheiro espiritual, a atmosfera espiritual que está lá, vai entranhar-se em você. Por isso é que Jesus disse assim: quando entrares numa casa, cidade, aldeia que cheirar a peixe, foi isso que Jesus disse? Mais ou menos, isto é Jesus segundo o apóstolo Jonathan. Jesus disse assim: quando entrares numa cidade, numa casa que não vos receberem porque tem más atmosferas, quando vocês cheirem de lá, sacudam o pó das vossas sandálias, sacudam aquilo que se apegou a vocês e partam para outro lugar. Quando você entra num lugar com uma má atmosfera, essa atmosfera tem a capacidade de se entranhar em você. Jesus disse: até o vosso pó se apegou a nós. Diz para o teu irmão: as más atmosferas se apegam. Quem me está a entender, diga amém. Você passa o dia todo num lugar com uma má atmosfera e quer ter um dia bom. É impossível. Quem me está a entender, diga amém. Como é que se cria uma boa atmosfera, apóstolo? Diga todos comigo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu falo. Diga todos comigo, uma boa atmosfera é criada com adoração, com paz, com respeito. Uma atmosfera é criada. Por isso é que quando você diz assim: apóstolo, estava tão mal, mas entrei na igreja, senti a presença de Deus. Sim ou não? Senti a presença de Deus. Alguma coisa que estava na igreja entranhou em mim, algo mudou na minha vida. Quem me está a entender, diga amém. Sabe o que é que aconteceu? Nesta atmosfera houve oração. Esta madrugada tivemos aqui a orar. E o que é que acontece? A oração não vai embora. A atmosfera da oração fica aqui, a pairar sobre a casa. Tivemos a cantar e a adorar. A atmosfera fica aqui. Tivemos a louvar a Deus. A atmosfera fica aqui. E o que é que acontece? A atmosfera do céu paira sobre esta casa. E quando você entra, aquilo que aqui está influencia a sua vida. Quem está a entender, diga amém. Agora, o segredo é, diga todos comigo, o segredo é trazer uma boa atmosfera para o lugar onde nós estamos, para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para a nossa família. Trazer uma boa atmosfera. Como é que eu posso fazer isso, apóstolo? Diga todos comigo, por aquilo que eu ouço e por aquilo que eu falo. Para de ouvir coisas erradas. Começa a ouvir louvor, adoração. Começa a ouvir palavra. Começa a ouvir coisas positivas. Segundo lugar, começa a declarar palavras de fé na sua casa. Palavras de fé sobre si mesmo. Comece a exaltar a Deus. Que da sua boca saiam palavras de adoração. Que da sua boca saiam palavras que tragam louvor, exaltação a
Deus. Ora a Deus na sua casa, ora a Deus na rua, ora a Deus no carro. E você, com a sua oração, a sua adoração, você vai criar uma atmosfera à sua volta. Quem precisa entender, diga amém. Diga todos comigo, quando a atmosfera é criada, aí é o momento de Deus operar milagres. Enquanto a atmosfera, olha, quando o arpista tocava, diga todos comigo, quando ele tocava, diga todos comigo, tirou, é como aqueles ambientadores, não é? Está cheiro, cheira mal, abram a janela. Diga todos comigo, a oração, a adoração é como um ambientador espiritual que tira os maus odores espirituais que foram causados. O mau odor da crítica, da murmuração, da maldição, da queixa. E é criada uma atmosfera de glória. Enquanto o arpista tocava, veio a mão do Senhor sobre Eliseu. Versículo 16. E ele disse: assim diz o Senhor. Diz para o teu irmão, para Deus falar, Deus precisa de um ambiente específico, de um ambiente propício. Se não houver, diga comigo, se não houver ambiente, Deus não pode operar na minha vida. Se não houver ambiente, Deus não pode operar na minha casa. Se não houver ambiente, Deus não pode operar na minha família. Pode dizer amém. Sabe o que é que diz a palavra? Que Jesus, que era Jesus, não pode fazer muitos milagres em Nazaré por causa da incredulidade deles. E todos comigo, falta de fé, incredulidade gera uma atmosfera pesada. Ouça, como é que fica uma casa depois de uma discussão? Como é que fica? Uma alegria, apóstolo. Como é que fica, irmão? Como é que fica uma casa depois de uma discussão? Pesada. E todos comigo, pesada. Porquê? Porque as palavras que se falaram ficaram no ambiente. Porque é que eu, como apóstolo desta casa, nunca permito dentro desta casa conversas, discussões, facções entre irmãos? A casa de Deus não é lugar para piadas, não é lugar para contendas. Se eu tenho uma coisa com o pastor Nelo, se eu tenho que resolver com ele, vou resolver na rua. Dentro da casa de Deus não é lugar para conversa. Já que estás aqui, já que vieste aqui, anda aqui. Põe duas cadeirinhas à parte. Vamos jogar às cartas. Não, vamos falar. Lembras-te, não sei o quê, não sei quanto, meu irmão, minha irmã. A igreja não é lugar para a má língua. A igreja não é lugar para pôr escrito em dia. A igreja não é lugar para falarmos das nossas famílias. A igreja não é lugar para falarmos mal do vizinho, do marido, como diz o outro, a marida. Não, amados. A igreja é para louvarmos a Deus, ouvimos palavra, clamamos a Deus, porque aquilo que nós falamos aqui fica. Já vi, amados, bons cultos acabarem e serem desperdiçados porque aquilo que o povo falou depois do culto veio estragar a má atmosfera que se causou aqui. Estava uma boa atmosfera, acabou o culto, cheira a peixe. E vamos todos para casa a cheirar a peixe. Quem me está a entender, diga amém. Diz para o teu irmão, cuida a casa de Deus. Aquilo que falas dentro da casa, fazes dentro da casa, a maneira que entras dentro da casa. Ouça uma coisa, olha, estou dentro da igreja, tipo tão feio, dentro da casa de Deus. Sabe o que é que isso gera? Uma má energia e causa um mau odor espiritual e fica o ambiente pesado. Não, o culto hoje não fluiu tanto. Olha, o zen hoje não estava o zen. O apóstolo via-se mesmo que não orou hoje. Não, amados, o que é que acontece? É que aquilo que nós fazemos, sentimos, falamos, desejamos, geram uma atmosfera. Quem me está a entender, diga amém.
Digo-lhe uma coisa: se todos nós, no dia de culto, viéssemos dispostos a adorar a Deus, a clamar a Deus, a amar o nosso irmão, a buscar a presença de Deus, cada culto era o céu na terra. Porque todos nós estávamos a fazer algo, estávamos a dar algo para provocar um ambiente celestial na casa. Quem me está a entender, diga amém. Digam todos comigo: sem ambiente, Deus não pode operar. Levanta a sua mão e diga: se eu quero o milagre de Deus na minha vida, eu tenho que causar, provocar, criar o meu próprio ambiente espiritual. Como Deus deu para Adão, Deus lhe deu o Éden, isto é, ambiente espiritual, para ele cuidar. Por isso, amados, é que quantas vezes o apóstolo ora isso. Porquê que o apóstolo ora isso? Senhor, nós quebramos todas as palavras contrárias, todas as palavras malditas que foram lançadas sobre a casa. Porquê que o apóstolo faz isso? Porque as palavras espirituais causam atmosferas. E é por isso que nós, com oração, quebramos elas, cortamos elas, para que o ambiente espiritual seja guardado nesta casa. Posso dizer uma coisa? É por isso também que muitas vezes, depois de uma campanha, depois de uma conferência na igreja, há que orar mais. Sabe porquê? Porque nem sempre nos visitaram as pessoas certas. As pessoas muitas vezes que nos visitam saem por aquela porta a amaldiçoar a igreja. Eu sei daquilo que eu estou falando. Saem da igreja a amaldiçoar a casa. Que igreja é esta? Todos comigo. Más atmosferas. O que é que se tem que fazer depois de uma conferência, apóstolo? O que é que se faz depois de uma conferência a nível carnal? Tem que se limpar a igreja porque ficou. E quando vêm mais pessoas fica mais. E quando vêm visitas fica mais. Aplica a mesma coisa para o lado espiritual. Depois de uma conferência há que pegar nas esfregonas espirituais e limpar o ambiente com oração, com jejum, com adoração. Para quê? Para limpar o ambiente espiritual sobre a casa, para limpar o ambiente espiritual sobre a igreja. Quem me está a entender, diga amém. Diz para o teu irmão: cuida do teu ambiente, irmão. Quem me está a entender, diga amém. Posso dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa? Posso dizer sim ou não? Sim ou não? Com isto termino. Posso falar sim ou não? Sabe o que é que causa mais mau ambiente dentro de uma casa? Posso dizer? Quando se fala dentro dessa casa mal de homens e mulheres de Deus e mal de igrejas. Ui! Você quer ter o inferno em casa? Não, apóstolo, cruz credo. Mas vou lhe dizer uma coisa: quando você fala mal de servos e de servas do Senhor, e fala mal de ungidos, e fala mal de igrejas, você traz o ambiente do inferno para dentro da sua própria casa. O diabo senta-se ao seu lado e toma café consigo e traça a perna. Há quanto tempo? Estava à espera que falasses disso, então é um cafezinho. Fica um ambiente pesado. Ouça uma coisa, igreja: nem todos os servos de Deus eu estou de acordo. A maior parte dos servos de Deus eu conheço-lhes a careca. Mas cada qual faz da sua vida aquilo que quer. Vou-lhe dizer uma coisa: eu creio que eu sou o ser humano com a informação mais privilegiada que existe, em todos os ramos e em todos os sentidos. Pense numa coisa: eu sei. Então, você sabe porque é que eu sei? Porque cada qual sabe da sua vida, irmão. Quem me está a entender, diga amém. Eu tenho, às vezes falta-me tanto tempo, às vezes falta-me horas para me dedicar mais à minha igreja, à obra, aos irmãos. Lá tenho tempo para falar da igreja A, da igreja B, da igreja C, da igreja D. Ouça uma coisa, casa do Pai, vos digo isso como vosso apóstolo que sou: não se fala mal de outras igrejas, não se fala mal de outros servos de Deus. Não, o meu apóstolo é o melhor do mundo, os outros não me prestam. Amado, você não sabe o que está falando. Eu para você sou o melhor do mundo. Para os outros, o melhor do mundo é o pastor deles, amados. Cada qual puxa a brasa à sua sardinha, amados. O
pior é quando os da casa puxam a brasa à sardinha dos outros. Isso é que é mau. Isso é que é mau. Isso é que é mau. Vai para outro fogareiro. Quem me está a entender, diga amém. Diz para o teu irmão: se puxas a brasa à sardinha dos outros, sai do fogareiro da casa do pai e vai para outro fogareiro, amados. Pode ser que lá o aqueçam melhor. Quem me está a entender, diga amém. Ouça uma coisa: falar mal de servos de Deus. Aquela igreja é assim, aquela igreja é assado. Vou dizer uma coisa, amados: a igreja não é de homens, a casa do pai não é do apóstolo Natan, a igreja B não é do apóstolo fulano, a igreja é de Deus. E contra Deus nós não podemos lutar, amados, porque vamos perder. Por isso não fale mal da obra de Deus. A igreja está salvando almas, amém, glória a Deus. Está se enchendo, glória a Deus. Está se esvaziando, vamos orar que Deus tenha misericórdia. Estão se levantando, glória a Deus. Estão caindo, vamos orar por eles. Não fale mal de servos de Deus. Não critique igrejas. Porque aquela igreja faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Quantos dizem amém? Quando vem falar, às vezes vem falar comigo dessa forma. Nem imaginas como está a minha igreja. Está num crescimento. E pensam que eu vou dizer assim: não, a minha é que está. Porque esperam isso da minha parte. Não. Sabe o que é que eu digo? Glória a Deus pelo crescimento que está-vos dando. E como é que está a tua igreja? Está bem. Está bem. Nem exagero muito. Está bem. Graças a Deus. Vamos caminhando naquilo que Deus quer. E assim acabamos com as competições, com as guerrinhas, com os que... Servos de Deus, de igrejas, não se fala mal, porque são autoridades. Apóstolo, mas eu conheço um homem que serve a Deus, mas que não está bem, e então eu tenho que ir lá. Sabe o que é que fez Davi? Um dia Davi tinha a vida de Saul nas mãos dele, e Saul estava apartado dos propósitos de Deus, estava afastado daquilo que Deus tinha para ele. Estava mal, em desobediência a Deus. Diz a palavra que o Espírito Santo já tinha saído dele e um espírito maligno o atormentava. É forte. É ou não é? É ou não é, amados? Davi tinha a espada na mão e vai para matar Saul, e quando foi para matá-lo, cortou apenas o seu manto. E diz a palavra: e pesou o coração de Davi. E disse Davi: ai de mim, estender a mão para tocar no ungido do Senhor. E não estava bem, estava mal. Mas Davi sabia: eu não tenho autoridade suficiente para tocar na vida do ungido. Quem me está a entender, diga amém. Sabe o que é mais impressionante, amados? Vou-lhe dizer uma coisa. Posso dizer uma coisa? Posso dizer sim ou não? Vem cá. Natazinho, vem cá. Imagina, eu sou uma autoridade. As autoridades sempre estão em níveis mais altos. Esta é uma pessoa que não é uma autoridade, é um crente normal, e eu sou uma. Imagino que ele está bem e eu não estou, e imagino que ele tente fazer alguma coisa contra mim. Sabe por quem Deus vai tirar a cara? Sabe a quem Deus vai defender? Ao ungido. Sempre, sempre, sempre. Um crente normal, quando entra em choque com o ungido, mesmo que o ungido esteja mal, o ungido ganha sempre, porque é um ungido. E quando ele tenta tocá-lo de alguma forma, sempre, sempre termina mal. Quem me está a entender, diga amém. Podes voltar para o teu lugar. Por isso diz ao teu irmão: temor ao Senhor. Eu aprendi uma vez, eu estava com um servo de Deus uma vez, e sabe que às vezes a juventude da vida nos faz falar mais. Se me perguntarem uma coisa: o que é que a idade a ti te fez? Eu digo-lhe uma coisa: falar menos. Cada vez falo menos e ouço mais, observo mais, analiso mais, porque antes era Vou dizer algo. Aprendi uma coisa: que falar de servos de Deus
e falar, e falar, e falar, e falar, vai retrasar as bênçãos de Deus para a minha vida. Vai retrasar as bênçãos de Deus para a minha casa. Vai causar mau ambiente para mim, mau ambiente na minha casa, porque estou falando de um servo ungido do Senhor. Está nas mãos de Deus. Se está bem, está nas mãos de Deus. Se está mal, está nas mãos de Deus. Se estão bem, está nas mãos de Deus. Se estão mal, estão nas mãos de Deus. Nós não temos nada a ver com isso. Um dia, com isto termino. Jesus está falando assim para os discípulos. Olha para mim. Jesus está falando assim para os discípulos. Tu vais morrer desta forma. Isto é, tu vais dar a vida por mim. A outro disse assim: tu vais assim, assim, assim. Chega a vez de João, e Jesus não falou nada como João ia terminar a sua vida. E os discípulos perguntaram: mestre, e este? E então subiu: e este? Sabes o que é que Jesus disse? Em outras palavras, o que é que tu tens a ver com ele? Com aquilo que eu vou fazer com ele? Se eu quiser que ele fique vivo até à minha vinda, o que é que tu tens a ver com isso? Sabes o que é que Jesus disse? Toma a tua cruz e segue-me. Isto é, mete na tua vida. Sabe qual é o problema de nós? É que queremos ser como Pedro. E este irmão? E o Diogo? Está sempre com uma calça de gangue. Como é que ele anda? Uma saia, irmão? E o pastor Nero? Está sempre com uma Bíblia. E o irmão Nésio, que estava com os óculos hoje na igreja? E o que é que tu vais fazer a respeito disso? Nada contra. É a idade, não é? Estou a brincar. Estou brincando, irmão, estou brincando. Já tirou. Quem me está a entender, diga amém. Sabe o que é que Jesus diz para nós? Mete na tua vida. Vamos dizer amém. Irmão, foque-se em Deus, na sua vida, na sua casa, naquilo que Deus tem para si, e você vai ver que Deus o vai abençoar poderosamente. Quem crê nisso diz amém. Coloque-se de pé, vamos orar.